Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão lançada na minha página do Facebook, à qual vou colocar então aqui o link no vídeo. Caso queiram aceder, tenho lá alguns problemas resolvidos em vídeo, daí quem quiser poderá então aceder ao link que aparece aqui no vídeo. Foi então uma questão lançada por uma aluna e à qual eu pretendo neste vídeo prestar a minha ajuda, porque eu gosto imenso de ajudar pessoas que querem aprender. Ok? Bem, fica então aqui o problema, consiste então no seguinte, tenho aqui uma primeira questão, considera então um referencial OXYZ, quer dizer, estamos em R3, no espaço, os pontos A de coordenadas 1,01, B de coordenadas 0,20 e C de coordenadas 3, 2K e K mais 1. Vemos aqui na linha 1.1 que determinar o valor de K pertencente então ao conjunto dos números reais, de modo a que, e teremos aqui duas alíneas. Na primeira, queremos então que os vetores AB e BC sejam colineares. Quer dizer, em primeiro lugar, importa perceber o que é esta questão de vetores colineares. Então tenho assim, por exemplo, aqui o vetor AB, e eu quero que BC seja colinear com AB. Para ser colinear, a questão de serem colineares, basta que tenham a mesma direção, ou seja, ter aqui uma linha de ação paralela aqui a este vetor AB, quer dizer, de forma a ter exatamente a mesma direção, e depois eu terei assim aqui o meu vetor BC, que sendo então, tem a mesma direção da AB, agora o que pode ser, poderá ter um comprimento maior, não é? Quer dizer, poderá esticar um bocadinho, poderá ficar aqui mais pequeno, poderá até ter sentido contrário ao sentido da AB, desde que tenha exatamente a mesma direção, dizemos então que são vetores colineares. Isto a nível de interpretação assim um pouco mais geométrica. Mas aqui vais ter que trabalhar exatamente a ideia analítica para que dois vetores sejam colineares. Então é isso que eu vou escrever aqui. Para AB, se AB é colinear com BC, quer dizer, isto terá de verificar a seguinte igualdade. Quer dizer, o vetor BC terá que ser exatamente igual a uma constante, que normalmente é definida essa constante como K, mas visto que aqui a minha incógnita é K, eu vou colocar T, quer dizer, BC será igual a T, onde este T é uma constante vezes o vetor AB. E será exatamente esta constante, visto que vai multiplicar pelas duas coordenadas do vetor AB, que vai manter a mesma direção, podendo esticar ou então contrair o vetor. Obviamente que este T terá que pertencer ao conjunto dos números reais, mas nunca poderá ser zero. Ok, se tivesse zero, teria então aqui um vetor nulo e a coisa não funcionava. Bem, então vamos ter que tocar aqui nesta ideia. Né? Para serem colineares, BC terá que ser igual a uma constante vezes o vetor AB. Para este efeito, importa então definir exatamente os vetores. E o vetor AB pode ser dado pela diferença entre os dois pontos, ou seja, B menos A tem que ser sempre o segundo menos o primeiro, aqui não é indiferente, que é igual, tens então as coordenadas do ponto B, que é 0, 2, 0, e vais então subtrair as coordenadas do ponto A, que é 1, 0, 1. E aqui é mesmo subtrair coordenada a coordenada e vais ter então as coordenadas do vetor. 0 menos 1 dá menos 1, 2 menos 0 dá exatamente 2 e 0 menos 1 volta então a dar menos 1. Da mesma forma, terei que definir a AB, também vou ter que definir o vetor BC também da mesma forma, através da diferença entre os dois pontos, quer dizer, o segundo, sempre o segundo, menos o primeiro, quer dizer, C menos B, o que será exatamente igual, tens as coordenadas do C que é 3, 2K e K mais 1, e vais então subtrair as coordenadas do ponto C, do ponto B, peço desculpa, que são 0, 2, 0. Fazendo então aqui a subtração para termos as coordenadas do vetor, fazes 3 menos 0, o que dá 3, depois 2K menos 2, o que dá exatamente 2K menos 2, e depois K mais 1 menos 0, o que dá então K mais 1. Depois de definir os vetores, vais então bater aqui nesta ideia. Então repara, se BC, para serem colineares, BC que terá que ser igual a uma constante, que eu aqui defini como T vezes AB, vais exatamente dizer isto, quer dizer, o vetor BC será então de coordenadas 3, 2K
menos 2 e ainda k mais 1 terá que ser igual a uma constante t, que irá então multiplicar pelo vetor AB, que tem então de coordenadas menos 1, 2, menos 1. Uma pequena dica que eu vou dar aqui é a seguinte. Pode estar a pensar, tem que ser BC igual a uma constante vezes AB, não poderia ser ao contrário, eu não poderia dizer que AB seria igual a uma constante T vezes, fazendo o produto então pelo vetor BC. Podias, está correto na mesma, se BC é colinear com AB, quer dizer, o recíproco, neste caso, também seria verdade. Agora, a dica que eu aqui vos dou é que se tiverem aqui um vetor, alguma incógnita no vetor, quer dizer, mantenham sempre esse vetor que tem a incógnita aqui no primeiro membro da igualdade. Isto para depois, ao multiplicarmos t exatamente pelas coordenadas, não estarmos a multiplicar esta incógnita com a outra, o que daria para resolver, mas quer dizer, os cálculos seriam um bocado mais complexos. Estaria certo, mas quer dizer, seria um pouco mais complexo de resolver. Daí, para evitarem assim cálculos difíceis, quer dizer, mantenham o vetor que tem a incógnita sempre aqui no primeiro membro da igualdade. Quer dizer, dado então este à parte, agora depois de teres isto aqui, o que vais criar é então um sistema onde vais exatamente igualar as coordenadas, ou seja, este 3, que é a primeira coordenada deste vetor, será exatamente igual a esta constante vezes a primeira coordenada do segundo vetor, ao qual estamos a pensar que são colineares. E então escreves 3 igual a t vezes menos 1, o que daria então menos t. Depois vais fazer a mesma coisa para a segunda coordenada, ou seja, deste primeiro vetor, 2k menos 2 terá de ser igual a t vezes então a segunda coordenada, o que ficaria 2t. E depois vais fazer a mesma coisa para a terceira, ou seja, fica k mais 1 exatamente igual a t vezes menos 1, o que daria então menos t. Uma vez preenchido então aqui o sistema, e repara que aqui o sistema é uma interseção, isto terá que ser igual, quer dizer, este t e o valor de k terá que ser o mesmo em todas as equações. Vais então pegar aqui nesta primeira igualdade e vais extrair o valor aqui de t, né, que dá para perceber muito bem. Se 3 é igual a menos t, eu posso então dizer que t é exatamente igual a menos 3. E agora, como isto é uma interseção, quer dizer, este t que é igual a menos 3, podes substituí-lo em todas as equações que compõem então o sistema. Substituindo t, então aqui na segunda equação, ficarias com 2k menos 2, exatamente igual a 2 vezes menos 3, o que daria menos 6. Substituindo t aqui na terceira equação, ficarias então com k mais 1, exatamente igual ao simétrico de t, ou seja, 3. E agora vais resolver, quer dizer, vais resolver isto em ordem a k. O que tu queres saber é o k. Então na segunda equação ficavas com 2k igual menos 2, ao passar para o segundo membro fica positivo, o que daria menos 6 mais 2, ou seja, menos 4. E aqui nesta segunda equação, quer dizer, daria k igual a 3 menos 1, ou seja, k igual a 2. Resolvendo esta equação aqui, ficas com k igual a menos 4 meios, o que é menos 2. Então cuidado com isto. Quer dizer, tu ao resolveres isto, deram-te 2 k's diferentes. Então aqui vamos ter que tirar uma conclusão, ou seja, não existe, como isto é um sistema, isto é uma interseção, quer dizer, tem de ser, estes k's tinham que te dar a mesma coisa, aqui k é igual a 2 e na segunda condição k também igual a 2, ou ambos igual a menos 2, ou ambos iguais a outro valor qualquer. Agora era de ser iguais, como não são iguais, né? Eu podia até chamar aqui este aqui de um K1 e aqui de um K2. E então o que nós concluímos aqui é que K1 é diferente de K2. Logo, quer dizer, não existe um K real, quer dizer, um K pertencente então aos números reais, tal que AB seja colinear com BC. Ou seja, se quiseres depois dar assim em jeito de resposta,
K pertence então a um conjunto vazio. Quer dizer, isto não, quer dizer, aqui se o K fosse 2, verificava, repara aqui, se o K fosse 2, a condição havia de verificar a coordenada para a terceira coordenada do vetor, mas depois na segunda a coisa já não batia certo. Okay? Estes K têm que dar sempre o mesmo valor. Se não derem, quer dizer, concluis que não existe nenhum, o K não pode ser menos 2 e 2 em simultâneo. Logo, então não existe nenhum valor de K real, tal que faça com que os vetores sejam colineares, e a primeira questão teria aqui então a resposta. É uma questão de confirmares com o teu enunciado se realmente é isto que está escrito. Se realmente for isto que está escrito, quer dizer, a resolução é esta: K pertence a um conjunto vazio. Estes K são diferentes, isto não pode acontecer. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer ajudar. Um grande abraço. Vamos então proceder aqui à linha B. Então, até já. Bem, de regresso então para resolver aqui à linha B. Na linha B queremos então que o vetor determinar o mesmo K, né? Ali das coordenadas do vetor C, de forma a que o vetor AC tenha exatamente uma norma igual a 3. Quer dizer, o que deves saber aqui nisto é que, tendo assim um vetor U, quer dizer, onde ele tem de coordenadas A, B e C, isto assim de uma forma muito genérica, se tu quiseres calcular a norma de U, para calculares a norma basta que faças a raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas do vetor, ou seja, A quadrado mais B quadrado mais então C quadrado. Então eu quero que o vetor AC determinar K de forma a que o vetor AC tenha norma exatamente igual a 3. Quer dizer, eu sei que a norma do vetor AC é exatamente igual a 3. Qual é que é a minha ideia neste exercício? Eu vou definir então o vetor AC, vou definir aqui as coordenadas do vetor AC e vou aplicar aqui a forma da norma e depois igualo exatamente a 3 e há de me sair então o valor de K. O vetor AC vai ser dado então pela diferença entre as coordenadas do ponto C e as coordenadas do ponto A. Temos as coordenadas do ponto C, que é exatamente 3, 2K e K mais 1, às quais vamos subtrair as coordenadas do ponto A, que são 1, 0 e 1. Sendo assim, este meu vetor AC terá de coordenadas 3 menos 1, o que dá 2, 2K menos 0, o que dá simplesmente 2K, e K mais 1 menos 1, repara, K mais 1 menos 1, mais 1 menos 1 dá 0, quer dizer que ficas com K. Agora, vou então aplicar, como eu sei que a norma, eu sei aqui que a norma da AC é exatamente igual a 3, então, e tenho as coordenadas aqui do vetor AC, eu vou explorar aqui a fórmula da norma, que será então a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, ou seja, traz aqui 2 ao quadrado mais 2K, atenção aqui tudo ao quadrado, mais então a terceira coordenada que é K ao quadrado, e isto será exatamente igual a 3. Para resolveres isto, vais elevar então ao quadrado ambos os membros, quer dizer, este quadrado se simplifica com a raiz, e ali no segundo membro dá 9, e ficas então com a seguinte equivalência: 2 ao quadrado é 4, mais 2K todo ao quadrado, fica ao quadrado 2 e o quadrado de K, ou seja, dá 4K ao quadrado mais K quadrado, exatamente igual a 9. Agora K para um lado, constantes para o outro. Ficas então aqui 4K quadrado mais K quadrado dá 5K quadrado, exatamente igual a 9, menos 4, não é, que está aqui positivo, fica negativo, o que te dá então que 5K quadrado é igual a 5, né? 9 menos 4 é 5. Agora divides ambos os membros por 5, ficas então com K quadrado igual a 5 quintos, que é exatamente igual a 1, o que isto nem é equivalente a dizer que K é igual a mais ou menos a raiz de 1, que é exatamente igual a 1. Sendo assim, o nosso K há de ser igual a então menos 1 e mais 1. E a segunda questão está então resolvida. Estão então aqui terminados os valores de K, tal que o vetor AC tem a norma exatamente igual a 3. Vamos então agora proceder à terceira e última questão aqui da questão que me lançaram, e farei então já de seguida a terceira questão. Então, até já. Olá a todos, regresso então para responder aqui à questão 1.2, consiste no seguinte: determina as coordenadas do ponto do eixo OZ. Reparem que esse ponto
Eu vou chamar esse ponto P, por exemplo, não há aqui, não, posso chamar P, tudo bem. E esse ponto pertence aqui ao eixo OZ. Repara que se pertence ao eixo OZ, este ponto, para pertencer ao eixo dos Z's, quer dizer, o X é 0, o Y também é 0, e depois há de ter assim aqui uma cota Z. Só desta forma é que um ponto pertence ao eixo OZ. Condição do eixo OZ é x igual a 0, interseção com y igual a 0. Quer dizer, está mesmo em cima do eixo, apenas não sabes a cota. Determina as coordenadas desse ponto, que é equidistante dos pontos A e B. Aqui uma pequena dica: quando falam nesta ideia de pontos equidistantes exatamente de dois pontos, esta ideia de conjunto de pontos equidistantes, exatamente dois pontos, se estiveres em R2, ou seja, no plano, estão-te a falar da mediatriz. A mediatriz é o conjunto de pontos equidistantes, exatamente dois pontos. Se estiveres neste caso em R3, estão-te a falar então do plano mediador. Então vamos dar aqui vida a este problema. Eu vou pensar assim aqui, no espaço, ou seja, em R3. Então assim aqui o meu referencial em R3, aqui o eixo dos abscissas, das ordenadas e das cotas. Tens então assim aqui um ponto A, onde este ponto A tem de coordenadas 1, 0, 1, quer dizer, o x é o 1, o y é 0, e depois, quer dizer, isto sobe até ter uma altura 1, quer dizer, tens aqui o ponto A, cuja cota é exatamente ali 1. E depois tens aqui um ponto B, cujas coordenadas são 0, x é 0, o y é 2, e a cota também é 0, quer dizer, é um ponto que pertence aqui ao eixo dos y, está aqui o teu B. Agora repara, eu podia unir assim aqui um segmento AB. E agora, qual é a condição que me dá um conjunto de pontos equidistantes exatamente de dois pontos? É exatamente um plano mediador, ou seja, o plano mediador que vai cortar assim este segmento AB a meio, obviamente na perpendicular. Então, desenhando assim aqui o plano, quer dizer, isto está de, eu vou até projetar assim, está-me a parecer que a cota a dar assim negativa, né? Eu se pensasse assim aqui num plano que me passasse aqui a meio do segmento na perpendicular, quer dizer, esse plano faria mais ou menos isto. Cruzar assim ali no meio, obviamente fazendo um ângulo de 90 graus, e o que eles estão a pedir aqui são as coordenadas de um ponto que eu designei aqui como P, do eixo OZ, que é equidistante, ou seja, vamos intersetar este plano mediador, isto aqui é o plano mediador de AB, do segmento AB, que te dá exatamente aquela história do conjunto de pontos equidistantes dos extremos do segmento, e nós queremos saber quando este plano interseta aqui o eixo das cotas, que vai ser aqui neste ponto, vai ser o nosso ponto P, onde ele vai ter de coordenadas o x é 0, o y é 0 e há de ter aqui uma cota. E nós sabemos que este ponto P pertence então aqui ao plano mediador. Pertence aqui ao plano, vou chamar plano M, que é o plano mediador de AB. Bom, esta é a ideia assim do exercício um pouco mais materializada. Agora, como é que nós vamos responder a isto? Como é que nós vamos descobrir as coordenadas deste ponto P? A minha ideia passa então por definir a equação do plano mediador, né, da AB, e depois nesse plano mediador substituir aqui as coordenadas do ponto P, quer dizer, substituir na equação desse plano o x por 0, o y por 0, e quer dizer, com essa ideia vou então descobrir a cota, e quer dizer, só preciso da cota para saber aqui as coordenadas desse ponto P. Agora, como é que nós apanhamos exatamente a equação do plano mediador? Quer dizer, eu tenho assim aqui um ponto A e tenho então assim aqui o meu ponto B. E vou pensar aqui num segmento que une A a B. O plano mediador é exatamente aquele plano que passa assim aqui no ponto médio do segmento, obviamente fazendo aqui 90 graus com o segmento, ou seja, na perpendicular. Depois, como é que nós chegamos a essa equação desse plano mediador? Inventamos um ponto genérico neste plano, por exemplo, T, tal que T tenha de coordenadas, quer dizer, não sabemos, é um ponto qualquer ponto neste plano satisfaz sempre a condição que eu vou falar a seguir. Se estamos em R3, se é um plano mediador, obviamente tem 3 coordenadas, x, y, z. Agora, a equação desse plano mediador resultará exatamente da ideia que eu vou colocar aqui, que é, quer dizer, como isto é o conjunto de pontos equidistantes da A e B, então a distância de T até A, seja T qual for, desde que pertença a este plano, terá de ser exatamente igual à distância de T até B, ou seja, a distância de TA
será exatamente igual à distância de T até B. E é nesta ideia onde vais colocar aqui exatamente a forma da distância entre dois pontos e vais igualar exatamente estas distâncias, vai sair então a equação do plano mediador. Quer dizer, a distância T até A, a gente faz assim a forma da distância, que é a raiz quadrada. Ficas então aqui com o x do ponto T, o x do ponto T que é x, menos o x do ponto A, que está ali o ponto A, que vai ser 1, isto ao quadrado, mais então o y do ponto T, que é y, né, porque é um ponto qualquer, menos o y do ponto A, que será 0, e então terás y menos 0 ao quadrado, e agora fazes a mesma coisa para a cota, ou seja, a cota do ponto T, que é z, menos a cota do ponto A, que é exatamente igual a 1, isto ao quadrado. Quer dizer, esta raiz quadrada desta diferença das coordenadas T e A vai-me dar então a distância entre estes dois pontos T e A. E vamos então igualar esta distância exatamente à distância de T até B, onde para isso vamos voltar a aplicar a fórmula da distância. Ficas então aqui com o x do T, que é x, menos o x do B, que é 0, isto ao quadrado, somas então com a diferença, mas agora relativamente às ordenadas, ou seja, vais ter o y de T, que é y, menos o y do B, que é 2, isto ao quadrado, e agora para as cotas, z é a cota do ponto T, menos 0, que é a cota do ponto B, isto então ao quadrado. Agora vais simplificar aqui esta igualdade de forma a obter a equação do plano. A primeira coisa que deves fazer é exatamente elevar aqui ambos os membros ao quadrado. Desta forma vais conseguir cancelar as raízes. Aqui farás então o desenvolvimento dos quadrados dos binómios, né? É mesmo simplificar isto tudo. Fazendo assim aqui o quadrado do binómio, isto está x quadrado, depois o dobro do produto, menos 2x, depois menos 1 ao quadrado, que dá mais 1, mais, quer dizer, y menos 0 é y, então ficas aqui com y quadrado, mais, desdobras aqui também pelo quadrado do binómio, o que dá z quadrado, menos 2z, mais 1, exatamente igual aqui, x menos 0 é x, ficas com x quadrado, aqui abres para o quadrado do binómio, o que dá y quadrado, menos 4y, mais 4, e ali z menos 0 dá z, então ficas com z quadrado. Depois de abrir isto para o quadrado dos binómios, há aqui muitas coisas que se cancelam, por exemplo, x quadrado com x quadrado, y quadrado com y quadrado, z quadrado com z quadrado, e estou a ver se vejo aqui, não, mais nada, exato, mais nada. Agora vamos só limpar aqui a expressão, entre aspas, né? Vamos ver o que é que sobrou. Ficas com menos 2x, quer dizer, 1 com aquele 1 dá 2, né? Mais 2, menos 2z, exatamente igual a menos 4y, mais 4. Agora a ideia é colocar tudo no primeiro membro de forma simplificada. Ou seja, x não há mais nada, então ficas com menos 2x, quer dizer, o menos 4y ao passar para o primeiro membro fica positivo, então vais ter mais 4y, ficas com menos 2z, o 4 ao passar para o primeiro membro fica menos 4, e 2 com menos 4 é exatamente igual a menos 2, e isto igual então a 0. Quer dizer, e então tens exatamente aqui a equação do plano mediador do segmento AB, ou seja, o plano mediador do segmento AB é dado então por esta condição, menos 2x mais 4y menos 2z menos 2, então igual a 0. Agora, agora que eu tenho aqui a condição do plano mediador, voltando aqui à nossa ideia inicial, se o ponto P é equidistante dos extremos, então o ponto P pertence ao plano mediador. E se pertence ao plano mediador, eu vou pegar aqui nas coordenadas do ponto P, vou substituí-las no plano mediador, porque se o ponto pertence, obterei sempre uma verdade. E então eu sei que o meu ponto P, vou colocar aqui noutra cor, eu sei que o meu ponto P, visto pertencer ao eixo OZ, tem de coordenadas 0, 0, falta a cota. Vou então fazer a substituição das coordenadas do ponto P. Repara que tens aqui uma coordenada x, tens uma coordenada y, obviamente que aquela é a cota, que a gente não sabe, e vamos então substituir estas coordenadas na equação do plano mediador. Ficarias então com menos 2 vezes a coordenada x do ponto, que é 0, mais 4 vezes a coordenada y do ponto, que é 0,
menos 2 vezes a coordenada z do ponto, que é z, então vais ficar com menos 2z, menos 2 igual a 0. Para que menos 2 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, o que isto ficas então com menos 2z, menos 2 igual a 0. Resolves isto agora em ordem a z, ficas com menos 2z exatamente igual a 2. E agora dividindo os membros por menos 2, isto será então equivalente a dizer que z será igual a 2 a dividir por menos 2, o que é exatamente igual a menos 1. Então tens aqui a cota do ponto z, como assim naquela vista inicial que eu tinha feito na materialização do exercício, bem me parecia que apanhava aqui a cota negativa. Falta referir agora que, em jeito de resposta, as coordenadas do teu ponto P serão exatamente 0, 0 e depois relativamente à cota será menos 1. E tens então aqui a resolução para a questão 1.2. O que deves reter aqui é quando falam aqui num ponto que é equidistante de exatamente outros dois pontos. Se estiveres em R2 é para fazeres a mediatriz, né? Se estiveres em R3 terá a ver obviamente com um plano mediador. A ideia é a mesma, apenas passas de 2 para 3 dimensões. Fica então aqui a minha sugestão para os exercícios que colocaste, espero que tenhas entendido, sobretudo. E também alguma questão, coloca lá nas mensagens da página, ou então deixa um comentário no YouTube, estás à vontade. Tendo tempo para isso, responderei a curto prazo. Ok? Fica desde já então um grande abraço e bom ano.